Seja como se sempre fosse bem-sucedido e o mundo obedecerá à sua convicção. Ouça com propósito, seu futuro inteiro pode depender do que está prestes a descobrir. Se você não visualiza a riqueza em sua mente, jamais a terá em suas mãos. Isso não é uma opinião, é uma lei universal. O homem que espera ver para crer, esperará eternamente, porque a vida não responde às suas necessidades, responde às suas crenças. O mundo reflete a imagem que você carrega dentro de si. Se você caminha com a identidade de um mendigo, o mundo o tratará como tal. Mas se você pensa como um rei, caminha como um rei e fala como um rei, então as riquezas, o poder e as oportunidades começarão a se organizar ao seu redor, como súditos ao redor de um trono. Você deve compreender esta verdade agora, pois é a pedra angular de toda a fortuna já construída. O pensamento é a primeira fortuna. Ele vem antes do dinheiro, antes dos contatos, antes do sucesso. Tudo mais é simplesmente a sombra do pensamento. Você deve decidir hoje deixar de pensar como sempre pensou, porque tudo o que você experimenta atualmente é a colheita de suas antigas crenças. Se sua vida está cheia de escassez, de atrasos, de incerteza, é porque seus pensamentos ainda não exigiram a riqueza. Que ninguém o engane. A pobreza não é uma insígnia de honra. Não é a vontade divina. Não é virtude. É um erro no pensamento, um erro nas crenças e um erro nas ações. E tudo isso pode ser corrigido no momento em que você começa a pensar como alguém nascido para criar riquezas, não para recebê-las ou mendigá-las, mas para criá-las com a mente, com o trabalho e com uma fé absoluta. Você deve agir com fé antes que os resultados apareçam. O homem que espera por evidências de riqueza antes de adotar a identidade de um homem rico tem tudo ao contrário. Primeiro, você deve assumir o controle de sua autoimagem e depois o mundo exterior seguirá esse padrão. Henry Ford não começou com capital nem fábricas, nem mesmo com a confiança dos outros. Começou com um pensamento tão definido, tão persistente, tão inabalável, que superou cada obstáculo, cada dúvida, cada resistência. Ele visualizou a linha de montagem em sua mente muito antes de existir na realidade. Ele acreditou na produção em massa de automóveis, enquanto outros zombavam da ideia, chamando-a de loucura. Mas Ford não se deixou influenciar pelas risadas dos de mente pequena. Ele se movia impulsionado por sua crença e o mundo eventualmente se curvou a ela. Este é o lado invisível de cada milionário que você admira. Antes da riqueza, antes da fama, antes da estrutura, primeiro eles construíram uma imagem mental que era mais real para eles do que sua situação atual. Eles caminharam com certeza quando seus bolsos estavam vazios. Mantiveram-se como gigantes quando outros não viam nada além de carências. E porque acreditaram primeiro, a vida não teve escolha senão refletir essa crença. Deixe-me explicar o que a crença não é. A crença não é pensamento ilusório, não é esperar, não é ter esperança. A crença é um comando mental, é o ato de ver o que ainda não é visível e tratá-lo como realidade. É escrever seu objetivo principal definido e pronunciá-lo em voz alta todas as manhãs. Não porque você está tentando convencer o mundo, mas porque está convencendo seu subconsciente de que esta é a nova lei, que você terá o que busca, não por acidente, mas por pensamento determinado. Agora você deve treinar sua mente antes da posse. Treine suas palavras, sua postura, sua imagem interna. Comporte-se não como um homem que espera riquezas, mas como alguém que já possui o título de uma fortuna. Porque, na verdade, você possui. A fortuna começa no momento em que você acredita que ela é sua para construir. Os detalhes virão, os meios serão revelados, os passos se organizarão por si só, mas apenas quando a decisão tiver sido tomada em sua mente. Não sussurrada, não desejada, mas declarada. Cada vez que você repete seu objetivo em voz alta com fogo em sua voz,
está gravando a riqueza em sua identidade. Cada vez que caminha com propósito em vez de dúvida, está dando instruções à inteligência infinita para que lhe forneça o plano. E cada vez que age em alinhamento com essa crença, independentemente de suas circunstâncias, está dando substância à sua visão. Repita comigo: eu vejo a riqueza, eu a pronuncio, eu caminho como se já fosse minha, eu acredito e, portanto, eu recebo. Diga novamente, mas agora com a autoridade de alguém que tomou uma decisão. Eu vejo a riqueza, eu a pronuncio, eu caminho como se já fosse minha, eu acredito e, portanto, eu recebo. Isso não é poesia, é lei. O homem que a repete diariamente com sentimento, com movimento, com plena atenção, esse homem se torna rico, não por sorte, mas por lei. Entenda-me bem. Você nunca atrairá riquezas enquanto pensar como um homem que está tentando sobreviver. Você deve pensar como um homem que comanda a sua vida, que não está esperando permissão para prosperar. Comece hoje, caminhe diferente, fale diferente. Não permita que uma única palavra de dúvida, de atraso ou de pobreza saia de sua boca. Ainda que seus olhos vejam carência, suas palavras devem falar de abundância. Ainda que suas mãos estejam vazias, sua voz deve dizer: eu possuo as riquezas do mundo. Porque o pensamento é a primeira fortuna e a crença é a primeira posse. A riqueza não visita o homem indeciso, o homem que não sabe o que quer. Quem está indeciso convida apenas confusão, atraso e pobreza espiritual. A vida não pode recompensar a incerteza. Ela espera o definitivo. O universo não honra o vagabundo, o hesitante, o homem que diz talvez. Ele honra o homem que sabe exatamente o que quer e que avança em direção a isso sem pausa. O homem vago recebe resultados vagos. O homem claro atrai as pessoas, os planos, as circunstâncias e o capital que coincidem com sua clareza. Agora você deve entender que a vagueza não é inofensiva. É o ladrão silencioso da riqueza. Cada vez que você diz espero, você renunciou ao comando. Cada vez que você diz vou tentar, você convidou a hesitação. Cada vez que você diz não sei, você entregou seu poder. Você não pode construir riquezas sobre a indecisão. E deixe-me ser claro. Isso inclui aqueles que têm desejos, mas não os definem. Um homem que diz, quero ser rico, mas não declarou quanto, para quando e por quais meios, não está pronto. Suas palavras estão vazias, seu plano é invisível e, portanto, sua recompensa é retida. Você deve escrever seu objetivo principal definido, não uma vez, não casualmente, mas como se seu futuro dependesse disso, porque depende. Se você não tiver clareza, será guiado pelas sugestões de outros. Se você não for definitivo, o mundo o arrastará em todas as direções, menos para frente. E os dias passarão, os anos passarão, e você se perguntará por que outros ascendem enquanto você permanece imóvel. A resposta é simples. Eles sabiam o que queriam. Você não. Deixe-me contar uma história. Edwin C. Barnes não nasceu rico, não tinha credenciais, não tinha favores especiais, mas tinha algo que a maioria dos homens nunca constrói, um objetivo principal definido. Ele não disse, quero trabalhar perto de Edison. Não disse, gostaria de aprender com Edison algum dia. Ele disse, trabalharei com Edison, farei negócios com ele. E embora não tivesse dinheiro nem mesmo para comprar uma passagem de trem, encontrou seu caminho até o escritório de Edison, expressou seu objetivo em voz alta e, embora no início tenha sido rejeitado, não se desviou. Aceitou um trabalho insignificante e esperou a oportunidade de provar a si mesmo. Essa oportunidade chegou e, com o tempo, tornou-se sócio comercial de Edison, não devido ao seu talento, não devido à sorte, mas porque foi definitivo. Ele queimou todas as pontes atrás de si, rejeitou cada dúvida dentro de si, foi claro e, por isso, foi recompensado. Agora eu lhe pergunto, você declarou seu objetivo? Você o escreveu?
Você organizou suas horas em torno dele? Ou você continua dizendo algum dia? Você continua esperando que as coisas se resolvam? Esse não é o caminho do milionário. Esse é o caminho do vagabundo, e a riqueza não segue os vagabundos. Sua mente subconsciente está sempre ouvindo. Ela constrói o que ouve. E quando você é vago, ela não pode construir. É como um arquiteto ao qual entregam uma página em branco e pedem que construa um palácio. Ele não pode prosseguir, mas dê-lhe um projeto claro e ele começará imediatamente. Esse projeto é seu objetivo principal definido, e seu trabalho agora é escrevê-lo, pronunciá-lo, acreditar nele e avançar em direção a ele até que o mundo não possa negá-lo. Você deve pronunciá-lo em voz alta, de manhã e à noite, não como um ritual, mas como um comando. Sua mente deve estar imersa nele, suas palavras devem refleti-lo, seus passos devem alinhar-se com ele. Cada livro que você lê, cada pessoa que você conhece, cada hora que você trabalha, deve ser avaliada por uma pergunta: isso serve ao meu objetivo ou me distrai dele? Quanto mais claro for seu objetivo, mais rápido você se elevará. Quanto mais vago for seu objetivo, mais tempo você vagará. Deixe-me ser dolorosamente claro. Sem um objetivo definido, seu trabalho duro se dispersará como folhas ao vento. Você pode estar ocupado, mas não será produtivo. Você pode se movimentar com pressa, mas não construirá, porque o movimento sem direção não é progresso, é apenas esgotamento. E o esgotamento não é riqueza. A definição magnetiza a oportunidade, torna você alerta, mantém você vivo. Faz com que você note a conversa que outros ignoram, que compreenda a ideia que outros esquecem, que aproveite a oportunidade que outros atrasam. Quando você tem clareza, torna-se perigoso, porque a maioria dos homens não a tem, e o homem claro corta através da névoa da indecisão como uma espada através do ar. Então, aqui está a sua tarefa. Escreva seu objetivo principal definido hoje. Pronuncie-o em voz alta com voz plena. Memorize-o. Repita-o todas as manhãs e todas as noites e organize seu horário diário para servi-lo sem compromisso. Não abra espaço para o desnecessário. Não entretenha distrações. Não escute aqueles que riem. Suas opiniões não são sua preocupação. Sua preocupação é construir, e você não pode construir o que não declarou primeiro. Os homens que possuem grandes fortunas não esperaram até que o caminho fosse fácil. Eles caminharam para o fogo com propósito, e o propósito é mais forte que o medo. O propósito é mais forte que o fracasso. O propósito é a âncora que o mantém firme na tempestade. Quando os críticos chegam, o propósito fala. Quando surge a dúvida, o propósito ordena. E quando o mundo resiste, o propósito persiste. Diga isto agora. Eu tenho clareza. Eu sei o que quero. Eu caminho em direção às riquezas diariamente. Novamente, eu tenho clareza. Eu sei o que quero. Eu caminho em direção às riquezas diariamente. Não permita que nenhuma outra voz seja mais forte que seu objetivo. Não permita que nenhum obstáculo sobreviva à sua visão. Se você se mantiver definitivo, as riquezas devem chegar. Não por sorte, não por milagre, mas por lei. Nenhum homem se torna rico enquanto se chama de pobre. Nenhum homem comanda a oportunidade enquanto se vê como uma vítima. O mundo não lhe paga pelo tempo. Paga-lhe pela identidade. Quem você é determina o que lhe é pago. E o homem que se comporta como um servo do destino, como um receptor passivo das sobras da vida, nunca atrairá mais do que o suficiente para sobreviver. Mas o homem que se declara um construtor de riqueza, um mestre do pensamento, um agente de riquezas, esse homem coloca em movimento forças que vão muito além do que a mente média pode perceber. O mundo reflete sua identidade, não suas circunstâncias. Agora você deve se tornar em espírito quem pretende ser de fato. A identidade precede o resultado. Esta é a lei.
e é um dos segredos mais negligenciados na mente do homem médio. Você não constrói riquezas e depois se torna rico em identidade. Você se torna rico em identidade e as riquezas seguem. Você deve caminhar, falar, pensar e se comportar como se a fortuna já fosse sua, porque o subconsciente não consegue distinguir entre o que é vividamente imaginado e o que é real. O subconsciente obedece à crença, e a crença é construída através da repetição, da postura, da linguagem e da ação. Se você se comporta como um homem rico em pensamento, o mundo eventualmente se alinhará para provar que você está correto. Mas a maioria dos homens não faz isso. A maioria dos homens espera por provas externas antes de mudar sua imagem interna, e assim permanecem como estão. Eles dizem: uma vez que eu tenha o dinheiro, caminharei de maneira diferente, falarei com mais certeza, esperarei mais. Mas eles têm tudo ao contrário. Eles caíram na ilusão do tempo. O mundo não recompensa os homens que esperam se tornar. Recompensa aqueles que agem como se já fossem e que não se desculpam por isso. Deixe-me mostrar a diferença entre os dois. O homem comum entra em uma sala com hesitação. Seus ombros estão caídos. Seu tom é incerto. Seus pensamentos estão dispersos. Ele fala na linguagem da dúvida. Espera permissão. Observa os outros para aprovação. Pergunta: posso? Enquanto o outro homem já está agindo. E depois culpa a vida, porque nada muda. Mas o homem rico entra com intenção. Sua postura é ereta. Sua voz é calma, mas firme. Suas perguntas são aguçadas. Sua presença exige respeito, não devido à riqueza, mas devido à identidade. Ele acredita em quem é, e, portanto, os outros também acreditam. Você deve se tornar esse homem antes de possuir o que ele tem. Você deve ensaiar seus movimentos, sua clareza, seu tom, até que a identidade se torne sua própria. Você entende? Isso não é atuação, é alinhamento. Você não está fingindo, está praticando. E o que você pratica diariamente torna-se automaticamente. A mente não discute com a repetição. Ela a aceita e constrói de acordo com ela. Agora, você deve criar uma nova identidade. Não algum dia, não depois dos resultados, mas agora. Aqui está seu exercício. Escreva sua nova autodescrição. Seja preciso. Seja audacioso. Não escreva quem você é hoje. Escreva em quem você está se tornando. E então proclame-o em voz alta como lei. Diga: eu sou um construtor de riqueza. Eu sou um mestre do foco. Eu sou um líder de homens. Eu sou um agente de riquezas. Eu sou o homem que comanda seu mundo. Repita isso de manhã e à noite. Repita isso antes das reuniões, antes do seu trabalho, antes de cada decisão. E comporte-se em perfeita harmonia com essas palavras. E isso inclui sua postura. Fique de pé como se a riqueza já caminhasse ao seu lado. Não deixe seu corpo colapsar. Endireite-o. Não encolha sua figura, expanda-a. Sua fisiologia instrui sua psicologia. A maneira como você mantém seu corpo ensina ao subconsciente o que acreditar. Se você se comporta como um servo, pensará como um. Mas se você se comporta como um homem com propósito, seus pensamentos se elevarão para coincidir. Isso inclui seu tom. Fale com finalidade. Fale com clareza. Não use palavras fracas. Elimine acho, não tenho certeza, talvez, com sorte. Substitua-as por eu farei. Isto é, isso não é aceitável. Vamos prosseguir. Fale como alguém que decide, não como alguém que implora. Seu tom se torna sua ferramenta e deve ser afiado. Isso inclui seu vocabulário. As palavras que você usa se tornam os pensamentos pelos quais você vive. O homem pobre usa palavras de atraso, escassez e hesitação. Ele fala de sobrevivência, dificuldade e esperança. O homem rico usa palavras de design, eficiência, comando e resultados. Não fale em reação, fale com direção. Construa sua mente com as palavras que você repete. Isso inclui sua presença.
Você deve estar ciente da atmosfera que cria quando entra em uma sala. Os outros sentem clareza ou confusão, ordem ou desordem, liderança ou passividade. A identidade cria impacto e o impacto abre portas. Pratique a presença até que se torne seu estado natural. Deixe-me dar-lhe o exemplo de Andrew Carnegie. Antes de construir um império de aço, ele construiu um império em sua mente. Ele se treinou para pensar em termos de indústria, escala e visão global. Estudou os hábitos da riqueza. Caminhava com a identidade de um homem já confiado com fortunas, mesmo quando jovem, mesmo quando não provado. Ele não se comportava como um menino. Ele se comportava como um homem de aço muito antes de possuir uma onça dele. E assim veio o aço, porque a identidade magnetiza os meios. Deixe-me dizer isso novamente com ênfase. Carnegie pensava como um magnata, enquanto o mundo ainda o via como um funcionário. Mas ele obedecia mais à sua própria visão do que às opiniões dos outros, e o mundo eventualmente se rendeu. Assim deve ser com você. Diga isto agora. Eu sou um homem de riqueza. Eu falo com certeza. Eu decido com poder. Eu não espero, eu ordeno. Novamente, eu sou um homem de riqueza, eu falo com certeza, eu decido com poder, eu não espero, eu ordeno. Não espere que o mundo concorde. Haja como se já possuísse o trono, porque você possui. Não em papel, mas em postura. Não em moedas, mas em comando. Você não é pago por suas horas, é pago por quem é enquanto as entrega. Construa esse homem, fale esse nome e caminhe nesse poder. Agora, o homem que hesita já está derrotado. A oportunidade não permanece, a riqueza não espera. O sucesso não consulta seus sentimentos antes de avançar. Se você não está disposto a agir antes de se sentir pronto, nunca agirá. Porque a prontidão não é um sentimento. Prontidão é decisão e decisão é ação. O homem que pensa como milionário não se entrega a um planejamento interminável. Ele decide, ele age, ele constrói impulso. E quando a resistência vem, ele não recua, pressiona com mais força. Esta é a lei da riqueza, velocidade de decisão, firmeza de vontade e rapidez de ação. Entenda isto, quanto mais você demora, mais o medo cresce. A demora alimenta a dúvida, dá espaço para que o medo sussurre seu veneno, mas a ação silencia o medo. O movimento destrói a hesitação. Uma vez que você se move, a mente cai em obediência, mas quando você espera, a mente começa a vacilar. E cada dia que você espera, você ensina a si mesmo fraqueza. Cada hesitação se torna uma lição de derrota. E assim, os homens que não se movem começam lentamente a acreditar que não podem fazê-lo. Não porque seja verdade, mas porque treinaram sua identidade para se render. Deixe-me falar claramente. Se você espera se sentir seguro, você não é um homem de decisão. Se você espera até que o plano seja perfeito, você não está pronto para as riquezas. Se você espera que alguém mais aprove sua ideia, você ainda é uma criança em seu pensamento. Os homens que se elevam não esperam. Eles se movem e se ajustam no caminho. Eles entendem que a ousadia é mais valiosa que a certeza e a ação mais proveitosa que a ansiedade. Deixe-me contar uma história. Charles M. Schwab não recebeu o poder, ele o tomou. Ele se elevou para se tornar presidente da Carnegie Steel Company, não porque pediu permissão, mas porque se movia enquanto outros paravam. Schwab tinha o raro dom da iniciativa. Quando enfrentava a incerteza, decidia. Quando estava rodeado de hesitação, agia. E sua capacidade de se mover com ousadia o elevou à riqueza, à liderança e ao legado histórico. Um dia, Carnegie propôs um desafio: aumentar a produção, aumentar a eficiência e fazê-lo sem demora. Enquanto outros hesitavam, Schwab começou.
Ele não tinha todas as respostas, não conhecia cada detalhe, mas conhecia a lei da ousadia, e porque agiu rápida e decisivamente, os sistemas melhoraram, a produção aumentou e a fortuna se multiplicou. O homem que se move se torna o homem que lidera. Este princípio não é apenas para o aço. Aplica-se à sua vida em todas as direções. Agora, você deve se treinar na disciplina da ação decisiva. Cada manhã deve começar com um movimento ousado em direção ao seu objetivo principal definido. Não comece o dia com hesitação. Não comece com pensamentos ociosos. Comece com ação. É assim que você reprograma sua identidade. É assim que você ensina ao subconsciente que você não é um espectador, mas um comandante. Seu movimento ousado pode ser pequeno. Uma ligação telefônica, um plano escrito, uma conversa que você tem evitado, um passo que você tem adiado. Não importa quão pequeno seja, mova-se e não pare, porque a ação se acumula. Cada movimento constrói impulso, e o homem que se move diariamente, não importa quão imperfeitamente, supera o homem que espera ser perfeito. Aqui está o perigo. O homem que espera se sentir pronto será ultrapassado por 10 outros que não estavam prontos, mas que se moveram mesmo assim. O mundo pertence aos ousados, não aos brilhantes. A ousadia exige atenção. A ousadia cria oportunidade. A ousadia dá origem à clareza. A maioria dos homens acredita que deve se sentir segura antes de agir, mas a certeza é a recompensa do movimento, não o pré-requisito. Você deve ganhar clareza obedecendo à decisão. Deixe-me oferecer-lhe um comando. A partir deste momento, não vacile. Não diga, vou pensar sobre isso. Diga, vou decidir agora. E uma vez decidido, não revise a decisão a menos que a absoluta necessidade o exija. O homem que decide e depois questiona a si mesmo se torna seu próprio traidor. Seja firme, seja leal às suas decisões. Você pode ajustar seus métodos, mas nunca seu objetivo. Decida rapidamente e mantenha-se firme. Deixe o mundo saber que sua palavra não é um talvez. Sua decisão não é um teste, é lei. Repito, cada fortuna foi construída por homens que decidiram e se recusaram a vacilar. Muitas vezes foram ridicularizados, foram incompreendidos, mas permaneceram leais à sua decisão. E o mundo, com o tempo, se rendeu à sua convicção. Que ninguém o confunda. A indecisão não é cautela, é covardia disfarçada de cautela. Não adore a análise. Não se ajoelhe diante da hesitação. Mantenha-se ereto em seu próprio comando. Diga, este é o meu objetivo, este é o meu passo, e eu não me atrasarei. Diga comigo agora, eu ajo agora, eu não hesito, eu me movo por decisão, não por emoção. Novamente, eu ajo agora, eu não hesito, eu me movo por decisão, não por emoção. Você deve repetir isso até que seu corpo o obedeça, até que seus pés se movam antes que seu medo fale, até que suas mãos construam antes que suas dúvidas terminem sua frase, até que sua presença anuncie um homem que se move e não espera. Você deve se tornar o tipo de homem que, uma vez decidido, não pode ser abalado, nem por outros, nem pelo atraso, nem pelo medo. Este é o homem que o universo recompensa. Ele pode estar errado às vezes, mas porque se move, corrige e avança. O homem que espera pode estar certo em teoria, mas como não age, nunca recebe. A ação é a prova da crença, e a crença é o fundamento da riqueza. A partir de agora, cada dia deve começar com um passo ousado em direção ao seu objetivo. E quando aparecer aquela voz de dúvida, e ela aparecerá, não escute. Haja em seu lugar. Pronuncie seu objetivo em voz alta. Depois dê mais um passo, e depois outro. É assim que os impérios são construídos. Não de uma vez, mas através do desafio diário à hesitação. A decisão é sua coroa. A ação é seu cetro. E a ousadia é sua herança. Tome-a. A voz mais importante em seu mundo é a sua própria.
Não é a opinião de seus pares, não é a voz dos críticos, não é o eco daqueles que duvidaram de você no passado. É sua própria voz, suas próprias palavras, pronunciadas com crença ou hesitação, com poder ou com medo. A mente subconsciente é o trabalhador mestre de seu destino e está sempre ouvindo. Ela não obedece a desejos, não obedece a sonhos, mas a repetição. E o que você repete com mais frequência, especialmente em voz alta, se torna o projeto de seus resultados. Que nenhum homem se engane nisso. Você não pode falar de derrota e esperar vitória. Você não pode falar de falta e atrair abundância. Você não pode declarar-se cansado, incerto, sem esperança e depois esperar se elevar. A vida se move de acordo com a ordem interna, e a ordem interna começa com o pensamento falado. As palavras são sementes. Cada frase que você pronuncia lança raízes em seu subconsciente e cresce em ação, em identidade e, em última análise, em resultado. É por isso que o discurso do homem comum está cheio de pobreza, porque ele fala do que teme, ele fala do que vê. Ele fala do que outros dizem. Ele ensaia a falta, a decepção e a confusão. E porque ele fala isso, ele acredita nisso. E porque ele acredita nisso, ele o vive. Ele não percebe que é o autor de sua própria queda. Sua voz interior não está treinada. Sua língua o trai diariamente. E assim, sua vida segue a lei da desordem. Mas você deve ser diferente. A partir de hoje, você obedecerá a uma nova lei. Nenhum discurso negativo sairá de seus lábios antes do meio-dia. Suas manhãs devem estar limpas, sem queixas, sem sarcasmo, sem autopiedade. Apenas poder. As primeiras horas do seu dia constroem seu tom, e o tom do seu dia constrói a direção da sua semana, seu mês, seu ano. Você deve se levantar com o comando em seu peito e a convicção em sua língua. Se você sente dúvida, fale fé. Se você se sente cansado, fale energia. Se você sente medo, fale decisão. Seus sentimentos são seguidores, eles obedecem à sua voz. E quando sua voz está treinada, seu mundo se torna ordenado. Falemos agora de Thomas Edison, um homem que fracassou mais de 10 vezes na busca da luz elétrica, mas nenhuma vez se referiu aos seus fracassos como definitivos. Ele os chamou de passos em direção ao sucesso. Ele nunca alimentou sua mente com a derrota. Ele a instruiu a ver cada revés como um professor. Ele treinou sua voz interior para falar em termos de progresso, aprendizado e triunfo final. E assim, ele não pôde ser detido, porque se recusou a instruir seu subconsciente na linguagem da rendição. E o homem que nunca fala em desistir não pode falhar. Agora, aqui está seu exercício. Substitua a queixa pelo comando. Substitua a dúvida pela declaração. Na próxima vez que você se pegar falando sobre o que não pode fazer, pare e diga em vez disso: eu nasci para liderar. Eu não duvido. Eu domino. Estas não são meras palavras. São encantamentos, e cada vez que você as repete com sentimento, você instrui a parte mais profunda de si, o construtor interior, a obedecer. Você deve entender que seu subconsciente não é filosófico, é mecânico, é leal, não discute, aceita. E se você o alimenta com a linguagem do poder, ele começará a construir sistemas de crença que são impenetráveis. Você não será mais abalado pela opinião. Você não será mais influenciado pelo fracasso. Você se tornará o tipo de homem a quem a riqueza obedece, porque você ordenou ordem interna. Deixe-me dar-lhe outra lei. Nunca fale de uma limitação em voz alta, a menos que seja com o propósito de destruí-la. O homem que diz, não sou bom com dinheiro, escreveu uma lei em seu mundo. O homem que diz, sempre sou ignorado, declarou sua derrota. O homem que diz, nunca funciona para mim, fez um pacto com o fracasso. Não seja este homem. A partir de agora, cada palavra que você pronunciar deve ser filtrada. Pergunte a si mesmo, isso constrói meu objetivo ou o trai?
Isso apoia minha riqueza ou a sabota? Isso reflete meu futuro ou repete meu passado? Se sua resposta não for poder, não fale. Sua meta agora é construir uma voz interior que se alinhe com seu objetivo. Isso significa que quando você se levantar, pronuncie seu objetivo principal definido em voz alta. Não fracamente, não passivamente, mas com plena convicção. Sua voz deve estar cheia de autoridade. Você deve falar como se seu futuro já estivesse selado, porque na verdade está, se você o construir de dentro para fora. Esta é a disciplina do milionário. Ele não deixa que palavras ociosas passem por seus lábios. Ele fala com intenção, ele fala com precisão, ele fala com poder. Não porque seja arrogante, mas porque está treinado. E este treinamento é seu para adotar hoje. Diga isto comigo agora. Minhas palavras são lei, minha voz constrói riqueza. Eu falo poder e o poder segue. Novamente, minhas palavras são lei, minha voz constrói riqueza, eu falo poder e o poder segue. Você deve sentir isso em seus ossos. Você deve acreditar que cada sílaba que você pronuncia tem peso, porque tem. As palavras são os arquitetos de seu mundo interior, e seu mundo interior governa seus resultados externos. Deixe seu vocabulário refletir sua visão. Deixe seu tom refletir sua certeza. Deixe seu discurso diário se tornar o eco de quem você está se tornando. E você descobrirá que a riqueza, a oportunidade e a confiança começam a gravitar em sua direção. Não por acaso, mas pela lei do alinhamento interno. Você é a voz de seu futuro. Fale de acordo. Uma semente plantada em solo estéril não pode prosperar. Não crescerá mais forte por força de vontade. Precisa do solo certo, da luz certa, da atmosfera certa. Assim é com você. Os pensamentos que você pensa são sua semente, mas seu ambiente é o solo. E se esse solo é tóxico, cheio de reclamações, distrações, medo e dúvidas, então suas ideias mais elevadas sufocarão antes que possam surgir. Você não pode pensar como um rei enquanto janta com mendigos de crença. Você não pode construir um império na poeira de conversas baixas, horas ociosas e mentes dispersas. Sua atmosfera é sua prisão ou sua preparação. Escolha sabiamente. Deixe-me ensinar-lhe agora o princípio da mente mestra. Isso não é simplesmente associação. Não é amizade por comodidade, é uma aliança de mentes unidas em propósito, crença e execução. A mente mestra é uma parceria espiritual e intelectual que multiplica o pensamento e acelera os resultados. Quando duas ou mais mentes se unem em harmonia em torno de um objetivo definido, uma terceira força invisível é criada. Essa força é inteligência além de qualquer mente individual. Essa força é a que constrói fortunas. Essa força é a que muda a história. Se seu ambiente carece dessa harmonia, você não é neutro, está regredindo. A multidão que reclama, que atrasa, que zomba da clareza, que fala de medo, não é inofensiva. São cupins em sua fundação. Você começará a pensar como eles, não porque concorde, mas porque a exposição se torna crença. O que você ouve frequentemente começa a entreter. O que você entretém começa a considerar. O que você considera, eventualmente, obedece. Então, proteja sua atmosfera tão ferozmente quanto um rei protege seus portões. Você pode perguntar, mas como começo? Comece consigo mesmo. Limpe seu quarto, organize seu tempo, retire-se da fofoca. Estas não são ações casuais, é guerra espiritual. O homem que organiza seu espaço começa a organizar seus pensamentos. O homem que controla seu tempo começa a controlar sua identidade. O homem que rejeita a fofoca rejeita a pobreza mental. Você deve se tornar o arquiteto de seu próprio ambiente antes de controlar o ambiente dos outros. E enquanto você limpa seu mundo físico, comece a se separar dos espiritualmente ociosos.
O homem que brinca sobre riquezas, que menospreza sua ambição, que ridiculariza sua rotina, que não lê, constrói ou mira mais alto, afaste-se dele. Ele pode ter boas intenções, ele pode ser familiar, mas vocês não estão mais de acordo. Vocês não estão mais no mesmo caminho. E o caminho para a riqueza é estreito, exige separação. Isso não é crueldade, é clareza. Agora considere John D. Rockefeller, um homem que construiu não apenas uma empresa, mas um clima. Ele construiu silêncio em seu dia. Ele exigiu ordem de seus homens. Ele não encheu seu escritório com barulho, mas com estratégia. Ele estruturou seu tempo. Ele estruturou seus relacionamentos. E porque cultivou paz, clareza e decisão em seu ambiente, suas decisões tinham peso. Ele construiu sistemas que lhe obedeciam porque sua atmosfera refletia seu mundo interior. Essa é a marca de um homem preparado para a fortuna. Agora, você deve começar a projetar uma atmosfera que se alinhe com quem você está se tornando. Se você está construindo uma vida de milionário, deve viver em ordem de milionário, sem desordem, sem caos, sem horas desperdiçadas. Sua casa deve refletir disciplina. Seu calendário deve refletir decisão. Seu discurso deve refletir clareza. Você não está esperando riquezas para tratar-se com valor. Você começa agora, porque o homem que se respeita em privado se torna o homem em quem se confia em público. Vamos falar agora mais sobre a mente mestra. Você deve buscar alianças não com muitos, mas com os poucos que também estão caminhando pelo caminho ascendente. Homens e mulheres que não recuam diante da responsabilidade, que não colapsam diante da dificuldade, que falam com clareza, agem rapidamente e vivem com precisão. Reúnam-se regularmente, declarem seus objetivos, mantenham-se mutuamente responsáveis. Multipliquem o pensamento, afiem ideias, orem juntos, pensem em voz alta, e dessa harmonia verão surgir uma força que nunca esteve presente em você sozinho. Você pode dizer, mas estou sozinho. Então, bem, comece. Toda mente mestra começa com um homem em silêncio se preparando. Comece o ritual, comece a disciplina, fale em voz alta seu objetivo, sente-se em silêncio. Leia, escreva, construa. E logo as mentes certas serão atraídas para você, não por acidente, mas por lei magnética. O homem que organiza sua vida se torna um farol, e os não treinados zombarão de você, mas os treinados o encontrarão. Não cometa o erro de confundir familiaridade com alinhamento. Você pode estar rodeado de pessoas que o conhecem, mas elas o constroem. Você pode compartilhar sangue, mas compartilha crenças. Você pode rir com eles, mas constrói com eles. Seja honesto. Você não precisa de muitos. Você precisa de alinhados. Uma mente em harmonia vale mais que 50 em dúvida. Diga isto comigo agora. Meu ambiente reflete meu valor. Eu só permito o que eleva, afia e multiplica. Novamente. Meu ambiente reflete meu valor. Eu só permito o que eleva, afia e multiplica. Isso não é arrogância, é autoridade. O homem que permite desordem em seu ambiente ainda não está preparado para o domínio. O homem que tolera o caos em sua casa nunca comandará paz em sua riqueza. Limpe seu espaço. Ordene suas palavras, escolha seus companheiros e as riquezas seguirão, não por misticismo, mas por integridade mental. Seu ambiente sempre está treinando você. Então agora eu lhe pergunto, para que seu espaço está treinando você para se tornar? Para que seus companheiros estão treinando você para acreditar? Para que seu horário está treinando você para executar? Se as respostas não refletem seu objetivo, mude-as agora sem demora, porque o homem que espera mudar seu ambiente esperará sempre para mudar seus resultados. A atmosfera deve coincidir com o objetivo, e você é o construtor. O homem que é governado pela emoção nunca será confiado com fortuna. O homem que obedece a cada impulso nunca construirá um legado.
Mas o homem que domina sua energia, que aprende a converter desejo em decisão, emoção em execução e tentação em disciplina, esse homem se torna imparável. Os milionários não são homens frios, são apaixonados, mas não desperdiçam essa paixão. Eles a direcionam. Não reprimem a emoção, eles a refinam, eles a transmutam. Agora você deve entender isto. Cada emoção é energia, e energia é poder. Mas o poder, quando não controlado, se torna destruição. O mesmo fogo que forja o aço pode queimar uma casa até os alicerces. O mesmo desejo que constrói também pode destruir. A diferença está na direção. O homem pobre desperdiça sua energia perseguindo o prazer. O homem rico canaliza sua energia construindo seu propósito. Um vive pela indulgência, outro pela intenção. Agora deixe-me falar-lhe claramente sobre a transmutação sexual, um dos princípios mais incompreendidos em todo o meu trabalho. A energia sexual é a força mais potente conhecida pelo homem. Ela impulsiona a ação, alimenta a ambição, dá cor à imaginação, força à vontade, fogo à mente. Mas quando é usada incorretamente, quando é desperdiçada em indulgência ociosa, fantasia ou prazer sem disciplina, ela enfraquece a mente e embota o espírito. No entanto, quando é transmutada, redirecionada para a construção, a criação, a invenção, a produção, ela se torna um poder milagroso. Torna-se o combustível por trás de grandes livros, grandes negócios, grandes invenções e grandes fortunas. Digo-lhe isto sem hesitação. Nenhum homem alcançou grandeza duradoura que não tenha primeiro dominado esta parte de si mesmo. O homem que é governado pela luxúria encontrará seu foco dividido, sua energia diminuída e sua força de vontade corroída. Mas o homem que vê esse desejo como combustível e o redireciona para seu trabalho, possuirá uma energia que outros não podem entender. Ele trabalhará mais tempo, pensará com mais agudeza, mover-se-á mais rápido e persistirá com mais força. Não porque tenha sorte, mas porque reteve e redirecionou o fogo interior. Olhe para Leonardo da Vinci, um homem de disciplina implacável, uma mente incomparável em clareza e curiosidade. Sua vida não foi de distração, mas de criação. Seus cadernos estão cheios de invenções muito à frente de seu tempo. Sua arte, sua ciência, sua maestria, tudo nascido de sua capacidade de concentrar sua energia emocional em genialidade produtiva. Ele não era um servo do apetite, era um mestre dele. E por causa disso, criou obras que vivem séculos além de sua vida. Esta deve ser agora sua disciplina. Quando o impulso surge, faça uma pausa. Não o obedeça cegamente. Não haja a partir dele tolamente. Você não é um animal. Você é um homem. E um homem comanda seu fogo. Um homem aproveita suas emoções. Um homem se eleva acima do impulso e constrói a partir dele. Quando o desejo bate à sua porta, você deve pôr-se a trabalhar construindo. Planeje corretamente. Mova-se. Fale seu objetivo principal definido em voz alta. Deixe suas mãos se moverem enquanto suas emoções queimam. E você começará a sentir uma mudança, uma elevação de identidade. Você começará a ver que a tentação nunca foi sua inimiga. Foi seu treinamento. Cada emoção que você sente é um indicador que aponta para a energia que pode ser direcionada. Se você sente raiva, use-a para refinar seu objetivo. Se você sente solidão, use-a para aprofundar sua disciplina. Se você sente desejo, use-o para expandir sua visão. O homem médio obedece a cada sinal sem questionar, mas o milionário escuta com disciplina. Ele entende que seu futuro está sendo moldado nos momentos em que outros cedem. Ele sabe que quando a maioria cai, ele deve se erguer. E aqui está a verdade que a maioria nunca falará. O homem que conquista seu desejo se torna magnético. Ele não persegue, ele atrai. Sua energia é limpa, sua presença é poderosa.
Seu foco é aguçado. Ele não desperdiça a si mesmo. E por causa disso, ele se multiplica. O mundo não pode ignorar um homem que caminha com esse tipo de fogo interno. As mulheres o sentem, os homens o respeitam, as oportunidades se inclinam em sua direção, não por arrogância, mas por autoridade. A confiança tranquila e inabalável de um homem que está no comando de si mesmo. Diga isto agora. Eu não desperdiço energia. Eu a converto em poder. Eu construo com fogo. Eu lidero com disciplina. Novamente, eu não desperdiço energia. Eu a converto em poder. Eu construo com fogo. Eu lidero com disciplina. Você deve dizê-lo até acreditar. Você deve repeti-lo até que seu corpo o obedeça. Você deve caminhar com isso até que o mundo o confirme. Todo homem deve passar por esta fornalha, a fornalha do domínio sobre si mesmo. Não há outro caminho para a grandeza. Não tema sua emoção, não se esconda dela, mas nunca mais seja governado por ela. Deixe-a surgir e redirecione-a. Deixe-a mover-se e domine-a. Deixe-a queimar e construa com ela, porque se você pode conquistar a si mesmo, nunca será conquistado novamente. Seu futuro está sendo moldado agora mesmo, neste momento, não em público, não com fanfarra, mas em silêncio, em privado, em disciplina. As decisões que você toma nestes momentos quietos, a decisão de dominar a si mesmo, de se elevar, de transmutar em vez de satisfazer, estas são as decisões que constroem legados. Você não se torna grande sob os holofotes. Você se torna grande quando faz o que outros não farão, quando ninguém está olhando. E assim eu lhe pergunto, o que você fará com seu fogo? Você é a forja agora. Construa o homem. Leia-o em voz alta, com convicção total. E a partir de amanhã, comece seu ritual matinal de repetição e ação. A diferença entre onde você está agora e onde poderia estar em um ano não é questão de capacidade. É questão de mentalidade, de programação interna, de fé aplicada. Um homem que pensa, fala e age como rico se torna rico por lei, não por sorte. Sua mente subconsciente é o campo mais fértil do universo. O que você semeia ali com repetição, emoção e convicção deverá germinar e florescer em sua realidade exterior. É a lei mais poderosa que governa o destino humano, e agora é sua para utilizá-la deliberadamente. Lembre-se, haja como se sempre saísse vitorioso, e o mundo obedecerá à sua convicção. Por que alguns homens triunfam repetidamente, enquanto outros vivem vidas de silencioso desespero? Não é questão de origem, de educação ou de talento inato. É questão de pensamento dominante. O homem que pensa em termos de escassez vê problemas, onde o homem que pensa em termos de abundância vê oportunidades. Aquele que se identifica como vítima atrai mais experiências que confirmam sua vitimização. Aquele que se vê como criador de seu próprio destino atrai as circunstâncias, pessoas e recursos que precisa para manifestar essa visão. Isso não é filosofia especulativa, é ciência aplicada. Sua mente subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginado vividamente e com emoção. Por isso, quando você declara com absoluta certeza que é um homem de riqueza, ainda que seus bolsos estejam temporariamente vazios, está dando uma ordem direta à parte mais poderosa de seu ser, a que realmente controla seus resultados. O mundo inteiro responde não ao que você diz querer, mas a quem você é em sua identidade mais profunda. Se há inconsistência entre suas palavras e sua identidade interna, a identidade sempre vence. Por isso, tantos fracassam com seus propósitos de ano novo ou seus planos de negócio. Estão tentando mudar as ações sem mudar primeiro a identidade. A verdadeira transformação ocorre nesta ordem. Primeiro a identidade, depois os pensamentos, depois as ações e, finalmente, os resultados. Qualquer tentativa de inverter esta ordem está destinada ao fracasso. Considere o exemplo de Andrew Carnegie.
Antes de possuir um único pedaço de aço, pensava como um magnata do aço. Antes de comandar um império industrial, mantinha a postura, a linguagem e a convicção de um líder. Não esperou ter sucesso para se sentir bem-sucedido. Sentiu-se bem-sucedido primeiro, e essa identidade interna atraiu e criou o sucesso externo. Agora é sua vez de realizar a mesma transformação. Não é questão de fingir ou de enganar a si mesmo. É questão de reconhecer que você tem o poder de redefinir quem é a nível fundamental e que essa nova definição, quando sustentada com suficiente convicção e repetição, deve manifestar-se em sua experiência externa. A partir de hoje, comece a declarar diariamente, com toda a força de seu ser: sou um gerador de riqueza. O dinheiro flui para mim através de múltiplos canais. Atraio oportunidades excepcionais. Tomo decisões ousadas e rápidas. Minha mente está programada para a abundância e o universo responde a essa programação. Repita estas declarações ao despertar e antes de dormir, quando sua mente subconsciente é mais receptiva. Mas não apenas as diga, sinta-as. Imagine vividamente como seria ser essa pessoa, como você se portaria, como falaria, como tomaria decisões, como lidaria com os desafios. E então, o mais importante, haja como essa pessoa agiria. Não espere se sentir confiante para agir com confiança. Haja com confiança e a sensação de confiança seguirá. Esta é a sequência correta e a que os vencedores têm seguido desde o início dos tempos. Lembre-se, você não está tentando forçar o mundo externo a lhe dar o que quer. Você está alinhando seu mundo interno com o que quer e deixando que a manifestação externa ocorra naturalmente, como resultado desse alinhamento. Este é o segredo que os verdadeiros construtores de fortunas entenderam e aplicaram, muitas vezes intuitivamente. Agora, você tem a oportunidade de aplicá-lo conscientemente, sistematicamente, com propósito deliberado. A vida não responde às suas necessidades, responde às suas demandas internas. Não responde aos seus desejos, responde às suas expectativas dominantes. Não responde às suas orações ocasionais, responde à sua vibração constante. E essa vibração é determinada por seus pensamentos habituais, suas emoções recorrentes e suas convicções mais profundas. O poder que você está aprendendo a manejar é o mesmo poder que construiu impérios, criou indústrias e transformou o curso da história humana. É o poder da mente programada conscientemente.